Olá, olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um Boteco Criativo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez recebendo pessoas de todos os sabores, de todos os gostos, de todas as texturas, de todos os tamanhos, de todas as calorias, de todas as larguras, de todas as cores, de todas as tonalidades e, claro, sempre pessoas muito peculiares. Exatamente, o Boteco Criativo segue nas suas temporadas na terceira rodada, recebendo essas pessoas maravilhosas que vêm compartilhar sobre cultura conosco. Então a gente convida você a abrir a sua cervejinha, pegar o seu petisco e vir acompanhar mais esse episódio do Boteco Criativo. Vem junto, é mais gostoso com a cervejinha e com o petisquinho. Eu sou o Juba. Eu sou o Gabriel Pangones. E agora nós estamos recebendo... Quem que são essas pessoas peculiares? Você conhece? Quem chamou? Não, quem chamou? A gente chamou. Pessoas peculiares. Pessoas peculiares. Quem são vocês? De onde vocês vêm? E para onde vocês vão? Eu vou começar com o meu nome, né? Que é o mais peculiar, eu acho. Eu sou a Dagliane. Sou de Mauá, moro em Mauá, sou atriz, dramaturga, palhaça. Eu sou a Thaís Moraes, sou de Mauá também, sou atriz, produtora. Que legal, então vocês duas são atrizes, produtoras, né, e aí artistas de Mauá. E me diz aí um pouquinho mais o que vocês produzem, o que vocês fazem aí de arte, que arte é essa que vocês fazem em Mauá? Hoje a gente tem uma companhia, né? Na verdade, não somos artistas múltiplos, trabalhamos em vários lugares, né? Não só Mauá, né? São Paulo também, como todos nós artistas do ABC, que precisa também ir ganhar um pouco fora também, né? Mas hoje a gente tem uma companhia em Mauá, que é a Cia Paralenda, que é minha e da Dagli. Companhia. Cia Paralenda. Cia Paralenda. O que é uma paralenda? A ideia do nome começou por conta das palavras rimadas dos jogos de parafrasear, sabe? Uhum. E aí a gente brincou com as parlendas, que é esse tipo de métrica, de ritmo que fala, com o que a gente já estudava, que eram as lendas. Aí a gente ficou, ao invés de ser parlenda, vamos para as lendas. E aí todas as nossas histórias têm esse caminho, E tem né? uma brincadeira que a gente faz Paralenda. também, que é para além, né? Que essas lendas vão para além, porque a gente sempre encerra as nossas contações, no caso, por enquanto, duas. Algumas intervenções, por enquanto, duas escritas. Que a gente termina que essas lendas, né? Que esses contos possam ir para além, né? Porque a ideia é essa, Para que cá, possa ir para passando, lá, né? para De geração em geração, que é assim que chegou pra gente também. É daí que vem o nosso nominho. E eu pergunto aqui, a Cia Paralenda brinda no dia de hoje? Eu acho que a esse encontro, a esse momento, que ele possa ir para além dessa mesa de bar, que ele possa render muitas histórias e muitos frutos. E brindar a todos nós artistas que estamos aí produzindo e fazendo a arte acontecer, assim, então. Então um brinde a tudo isso, aos nossos encontros, aos artistas e a continuidade. Aê. Ai, meu Deus. Eita! Não sei se eu aguento inteiro. Eu já virei logo pra não... Pra não pensar, né? Pra não pensar. Mas bom... Gostoso, né? É, sim, docinho. Um docinho perigoso. Eu aqui. Vocês falaram que trabalham com lendas. Eu fiquei curioso pra saber aí. Como assim? Conta mais. A gente tem... A companhia nasceu em 2020, né? Na pandemia. Nasceu oficialmente, né? A gente já tinha uma ideia, desde que a gente começou a trabalhar juntas num grupo, que também é de Mauá, o Grupo Artemis. A gente trabalhou juntas, se conhecemos, fizemos amizade. O Grupo Artemis esteve nessa temporada. Do Sim, um grupo bem importante para a cidade de Mauá. Foi lá que a gente começou também um pouco... Foi lá que eu me desenvolvi mais como atriz, assim, como artista, né? E a gente se conheceu lá, e aí a gente já tinha pesquisas um pouco parecidas, né? Eu sempre, desde 2019, eu pesquiso danças brasileiras. Então, eu estudo danças brasileiras. E aí a gente começou a falar muito sobre isso, né? Quanta coisa a gente tem no nosso país. Quando eu entrei na aula de danças brasileiras, eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. E aonde você estudava danças brasileiras? Eu sempre fiz, desde 2019 até agora, na EDASP, que é a escola de dança lá do Teatro Municipal de São Paulo.
E eu lembro quando eu entrei, eu me deparei... Eu sempre gostei de dançar, né? Desde pequena, mas quando eu entrei nas danças brasileiras, além de eu me encontrar, eu me deparei com um mundo que eu falei, como é que eu com, né, mais de 20 anos nunca vi nenhuma dessas danças que é nossa? Quantas danças a gente vê de fora, de outros países, e a gente não conhece as nossas danças? Por que que nas escolas a gente não aprende coco, a gente não aprende jongo? Isso faz parte da nossa cultura. Então, isso me mordeu, assim. De cara, a dança me mordeu, porque eu falei, opa, essas danças precisam chegar para as crianças. E a gente já trabalhava com criança também, né? Porque o Artemis tem um trabalho, sempre teve um trabalho infanto-juvenil. E aí, a gente já tinha outros trabalhos com eventos e coisas que era voltado para criança, né? E aí foi muito legal, porque, tipo, a Tata sempre me falava das danças e tal, e foi num momento que nós estávamos no Artemis, mas também em formações artísticas, né? Estudando, se aprofundando e tal. E aí eu falei, vou tentar dançar também. E aí, tentando dançar, eu descobri que realmente eu era palhaça. Eu falei, não, meu negócio não é isso aqui. E aí, eu fui pra minha formação, eu me formei no Doutores da Alegria. Isso. E aí, foi muito legal, porque enquanto nós estávamos na nossa formação, a Tata fazendo danças e eu lá no Doutores, a gente foi vendo algumas coisas semelhantes que casavam, assim. Um dos mestres lá da escola, o Heraldo, ele pediu para que eu fizesse uma pesquisa sobre os meus avós, sobre a minha família e tal. E aí, eu comecei a escrever coisas sobre o meu avô. Paralelo a isso... Heraldo. Não, e Beijo, aproveitando Heraldo. também Temos só você pra aqui. dizer que é o mestre dela, mas também meu, porque Ah, ela tava é? na Doutores e eu Com tinha ele? acabado de entrar na Escola Livre. Com Eu me ele formei lá. também. E eu tive aula com ele e ele também fez esse trabalho. E de aí, a buscar gente histórias não dos sabia, nós só estávamos trabalhando no mesmo grupo. E aí, a Tata começou, tipo, a falar das danças. Tava falando, amiga, não tô indo por esse caminho. Mas acho legal, essa pesquisa tá indo de encontro com outra coisa. E a gente falou, caramba, o Heraldo tá passando isso com visões diferentes, mas falando sobre a mesma coisa. E aí, foi quando a gente falou, por que a gente não junta a nossa pesquisa? Porque o que as duas tinham em comum, eu com a pesquisa do meu avô e o que a Tata pesquisava das danças dela, ambas paravam nas nossas famílias. E nós duas temos famílias de Minas. E aí a gente falou, gente, é muito coincidência. Vamos juntar e ver o que dá. E tem mais uma coincidência que eu também, né? Nós aqui. Nós. Fizemos aula cavalo lá na Escola Livre também. Valquíria Beijo, Rosa. Val! Só Beijo gente pra você, maravilhosa, madrinha né? maravilhosa. Maravilhosa. Queremos você aqui no Boteco Criativo, Valquíria. E aí a gente começou a aprender a tocar também. E aí também vinham, né? Não sei se você lembra das aulas que ela trazia também cantos, né? Cantos de roda, enfim, também de vários outros lugares do Brasil. Que também tem na minha família também, né? Que aí vai pro lugar da Folia de Reis, que é uma outra coisa que eu fiz também, outro projeto. Mas que também foi lá que eu comecei, nas danças brasileiras e na aula da Val, comecei a ver que tinha muita cultura na minha família que eu não entendia como cultura. Eu só achava que era a minha família fazendo a história dela. Eu Depois descobri... que eu comecei a estudar, desculpa te cortar, da Gleice, Sim. vai falar que, tipo, depois que eu comecei a estudar cultura de tradição, eu descobri que meu avô que faleceu como um homem evangélico, né, super sério, super, que não, né, e não falavam do passado do meu avô. Meu avô era rabequeiro. Meu avô Depois tocava você rabeca. descobre. Depois eu descobri, assim, depois de, sei lá, com 30 anos que eu fui descobrir que meu avô foi rabequeiro no Ceará. Legal. É igual a minha família sempre foi da Folia de Reis desde que eu sou pequena. Sempre estive no meio de folia. E eu não sabia que Folia de Reis era uma cultura, que era algo, já é um patrimônio, né, imaterial de Minas Gerais. Eu não tinha essa noção. Pra mim era só algo da minha Todo mundo família, faz, né? algo religioso. Não, Quando eu vejo a Val trazendo cantos de reis, quando eu vejo na aula de danças a gente fazendo rodas igual as danças que a gente fazia lá, eu vejo o lundu, eu falo, ué, minha família faz tudo isso. Então eles também praticam cultura e eu não sabia, né? Então aí deu essa vontade da gente trazer um pouco disso que é a nossa família, mas que também está nas famílias de vocês e na família de todo mundo, assim, que faz parte muito mais presente, da nossa né? cultura mesmo, assim, que às vezes é um avô nosso que conta essa história, ou é uma avó, um tio que dança essa dança, que canta isso, né? E aí a gente teve essa ideia de juntar isso tudo. E aí, na época, um dos meus avós morava em São Paulo. E ele sempre me contava histórias. Ele morava pertinho de casa, né? Que é o Simval. E aí, ele já me contava muitas histórias. E aí, o fato dele contar muita coisa, né?
no meio dessas pesquisas e tal, igual a Tata falou, que ela olhou pra Folia de Reis e percebeu que aquilo... não é na casa de todo mundo, isso acontece na minha família. Eu também falei assim, Thaís, os nossos avós são contadores de história. Eles nunca se deram esse título, mas assim, contam histórias. O meu avô, esse que morava perto de casa, que eu acho que é o maior contador dentre eles, ele fez agora, dia 30, 97 anos, lúcido e contando histórias. E o vô da Tata também, o vô Matheus, né? 95. 95. Falei, eles Que, estão inclusive, é o protagonista ali, do documentário que a gente foi lá fomos lá filmar ele. Sim. Vocês, as famílias são da mesma região de Minas Gerais? Não, são Só de faltava regiões os dois diferentes. terem conhecido lá Era atrás, parente, Minas é enorme, né? né? Minas é imenso. Mas assim, foram muitas coincidências. Então, quando a gente começou a juntar esse material, a gente falou, eita, por onde que a gente vai começar? Eu e aí acho a gente que o pontapé decidiu... inicial, assim, da onde a gente falou que putz, isso pode virar um trabalho mesmo, é porque eu era contadora de história na livraria Saraiva. Também no ano de 2000, isso foi no ano de 2019. E aí, só que aí eu era sozinha. Só que a gente já tinha uma ideia de fazer esse trabalho, a gente queria trazer lendas também. Lendas que também, de alguma forma, estão morrendo, né? A gente, ainda na minha época da escola, ainda ouvia falar, né, sobre lendas, sobre Saci e tal. Hoje já não ouve tanto mais como antes. E a gente falou, a gente também precisa, não pode deixar isso morrer também. Né, são as nossas histórias também. E aí, toda vez que surgia algum livro que eu tinha que fazer contação na Saraiva, que era de alguma coisa, de alguma lenda, de algo do folclore, enfim, eu falava, Dagri, vamos juntas, vamos experimentar, porque vamos a minha experimentar lá na família... Saraiva. Semana passada eu descobri que esse outro vô, o Simval, né, esse que tem os 97 anos, que teve uma época da vida que ele era fazedor de caixão. Tipo, eu descobri isso agora, assim. Não, o que é de história, assim, sempre tem... sempre tem uma história de assombração, uma história do fulano. Assim, isso era comum pra mim. Tanto é que, ainda entre os amigos, né, eu sempre conto coisas e tal, o pessoal fala, não é possível. Eu falo, gente, se vocês conhecerem a minha família, vocês vão ver o que é possível ou não. E aí a gente falou, então o pontapé, quando a gente começou a criar as nossas histórias, vai ser, vamos homenagear os nossos avós, porque ainda que eles não tenham esses títulos, né, de contadores de histórias, a gente vê eles como essas figuras. Então, um dos nossos trabalhos depois, né, que foi o documentário, a gente focou no vô Matheus, né? Que não é da CIA, mas que a gente ainda estava junto na mesma pesquisa, né? E o primeiro trabalho da CIA, o nosso personagem principal é o Simval Leite do Nascimento, que é o meu avô. E aí agora a gente está escrevendo um novo conto que os personagens principais são os avós, assim, os 4 de nós duas, sabe? Então, acho que aí foi crescendo as histórias. Agora, assim, a ideia, o objetivo da CIA mesmo é que... Aí, uma coisa muito legal, né? Sempre são 2 viajantes. E a gente não viajava antes muito. Eu viajava assim. Ia pra Minas, ia... Tipo, onde eu tenho parente, eu ia. Até que eu tenho bastante parente, em Minas, Rio, Brasília e tal. Mas, assim, eu ia só, assim, vou na casa do parente. Porque também não era uma realidade viajar. Eu tinha essa mentalidade que viajar é algo de quem tem muita grana e tal. E aí... O que foi um desperto para viajar é essas 2 contadoras, porque elas são 2 contadoras que viajam, elas vão até um estado, então o nosso trabalho é sempre esse. A gente escolhe um estado, vamos falar sobre esse estado? O primeiro conto é no Amazonas. Então elas são 2 viajantes que vão até o Amazonas, e aí elas vão descobrindo as coisas. Então fala sobre as frutas de lá, fala sobre a história do Amazonas, aí traz músicas do Amazonas, traz um pouco da festa ali, do Boi Bumbá e tal. Aí traz um pouco da dança, eu sempre tento trazer uma dança que eu aprendi na aula, que é desse estado, até chegar na lenda. E aí, essas 2 viajantes da história, que é eu e ela, que viajam, despertou essa vontade da gente de viajar de verdade na vida real. A gente falou, estamos falando... Porque, por exemplo, o primeiro conto, ele passa no Amazonas, só que a minha avó, Ruth, e o meu avô Lício, que é os pais da minha mãe, eles moram em Rondônia. E eu nasci lá em Rondônia. Então, tipo, é muito pertinho, a cultura é tudo muito próximo, né? Então, muitas frutas que eu achava que era comum aqui, não tem, sei lá, tipo, cupuaçu, coisas assim, que pra mim era comum. E aí, eu viajando pra lá, eu trouxe, né, um cupuaçu grande, tá? Eu falei, vamos botar isso na nossa contação. Aí a gente trazendo a fruta, encapando ela. Tal. Então, a gente Então, a ideia é do sempre lugar. essa. As 2 viajantes vão para o estado, e aí elas vão descobrindo tudo que tem no estado, vão trazendo isso pro público até chegar numa lenda.
que também é do estado, assim. E no próximo bloco eu vou querer saber muito mais sobre todos os projetos, todas as ideias, tudo que já rolou e o que tem pra rolar ainda na Paralenda. Porque, nossa, fiquei encantado com tudo isso, né? Conta pra gente aí, compartilha aí embaixo com a gente qual que é a sua viagem aí que você tem vontade de fazer pra contar histórias. A gente volta já. A EQ Produções, com 20 anos de experiência transformando e criando eventos de sucesso. Produções audiovisuais, institucionais, convenções, lives, reuniões personalizadas. Total atenção às tendências globais, com ferramentas avançadas e tecnologia. Câmeras Full HD e 4K, edições também ao vivo. Entre em contato www.aeqproduções.com. Segundo bloco do Boteco Criativo, começando agora aqui com a Cia Paralenda, com essas duas maravilhosas, Dagliane e Thaís. E aí elas vão contar pra gente agora um pouquinho mais sobre tudo que a Cia Paralenda já fez e o que a Cia Paralenda pretende fazer aí artisticamente, porque eu fiquei encantado com esse negócio das histórias e das viagens, gente. Conta mais. Então, isso que a gente tava falando da viagem, porque é isso, elas despertaram, essas duas viajantes despertaram essa vontade de viajar. Bora viajar! E aí, na época, pandemia, né, aquela coisa, né, ninguém sai, ninguém não sei o quê. E a gente querendo viajar. E foi aí também um outro start que me deu, que foi assim, falei, gente, porque aí, até antes da pandemia, eu pensava que eu poderia viajar depois. Vamos atrás das coisas agora, e aí, quando eu tiver com grana, não sei o que, eu viajo. Mas aí veio a pandemia falando, ei, a vida é pra hoje, não tem esse... Não sabe se a gente vai estar vivo, olha toda a gente tá indo, né, que tá morrendo. E aí eu falei, acho que eu preciso viver agora, né? E aí quando foi passando a pandemia, eu fui e tirei meu ID Jovem. Pra quem não conhece, preciso falar sobre ID Jovem, gente. Por favor, galera, ouçam. Isso é uma informação muito importante. Jovens de baixa renda, de 15 a 29 anos, vocês têm direito ao ID Jovem. É só pra quem ainda não tem cadastro no CRAS da família. Vai lá, faz o seu cadastro e tire seu ID Jovem. Você pode viajar pelo Brasil gratuitamente, né? Você paga ali só a taxa de embarque. Tem direito, toda empresa, né, todo destino tem que ter um ônibus convencional pelo menos uma vez na semana e destinar 2 passagens gratuitas para ID Jovem e 2 meias. Vocês podem viajar. Então façam isso, porque foi o que eu fiz e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E falando sobre a taxa, né? Porque às vezes as pessoas pensam, tem uma taxa, mas é muito... Assim, pelo menos dá em 2 anos e meio, né? Que a gente tá viajando com o ID Jovem. Lógico, varia um pouquinho, mas eu acho que a taxa mais cara que a gente já chegou a pagar foi de Salvador para São Paulo, que foi R$22. E a mais barata, absurda, foi de Minas para Recife, que foi R$4,15. Então, assim, é muito, muito barato. É uma taxinha de embarque, Sim, então vale muito a pena. Ok. E aí eu tirei, eu falei, Dagli, tira seu ID Jovem, a gente vai viajar juntas. E aí depois que ela tirou também, a gente começou a viajar, mesmo assim, com essa coisa da pesquisa. Então a gente ia no estado também pesquisar, ouvir eles, porque a gente tem nossa família mineira, mas eu não tenho dos outros estados, também quero trazer isso. Então a gente começou a viajar tanto o pessoal para passear, quanto para fazer pesquisa também. Hoje já conhecemos mais da metade do país, assim. Uau, que legal. Pra onde vocês já foram? Pra onde? É mais fácil falar pra onde... Estados. Vamos começar listando pelas A gente já fez região. todas as regiões, né? Uau. Sudeste, a gente foi nos 4 estados do Sudeste, né? Nordeste, a gente só não foi no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Faltou 2 só. Centro-Oeste, a gente... Fez todos? Sul a gente fez todos. Eu fiz todos, pelo menos, né? Não fizemos juntas, né? Mas deu pra fazer todos. Agora, Centro-Oeste... aí Centro-Oeste a gente foi pra Brasília e pra Chapada dos Veadeiros, Goiás. Que é maravilhoso, né? E Norte a gente foi pra Amazonas. Ela já foi pra Rondônia, que é onde a avó dela mora. E o Amazonas a gente tava juntos também, né? Só que a gente Mas foi pro eu acho Amazonas que é isso. depois que a gente já tinha feito o conto. Foi diferente, mas foi muito bom poder diferente. tomar banho no rio que a E gente deu fala. pra enriquecer. E aí foi muito legal, né? Porque tem momentos dessa viagem que a gente passava pelo lugar e a gente repetia frases da nossa história, assim. E teve até uma guia do museu lá do Amazonas mesmo, que aí foi muito legal, porque quando ela chegou, essa guia foi falar sobre o povo Manaus, né? E aí no texto, especificamente, tem uma frase, assim, que é o significado do povo.
E aí, quando essa guia começou a falar, a gente começou a dar a fala do texto. Ela olhou e falou, ué, mas ninguém sabe disso. E a gente falou, a gente pesquisou. É muito legal ouvir, tá no estado e ouvir eles trazendo coisas que a gente trouxe por meio de uma pesquisa. Mas A é gente muito fala, diferente tem fazer depois aqui, de... Agora é outra certo. coisa fazer esses contos pra gente. Que a gente Outra viveu, coisa. sabe? A gente viu... Falar do boto e nadar com boto é A outra gente viu o Rio história. Amazonas, a gente viu a divisão das águas, que a gente A fala gente tanto. nadou, né, E não nesse engravidava rio, no né? Não engravidamos do boto. Tudo certo. Tudo certo. A gente passando pelo Rio Negro Solimões. A gente assim. poder A gente foi na ver maior aquilo que a árvore, gente né? fala, né? Na maior árvore de Angelim Vermelho, que a gente conta E eu ainda na tive a nossa oportunidade, história. por sorte, de poder conhecer um pouco da festa tão famosa, né? De ver a festa do Boi Caprichoso, do Boi Garantido. Eu vi porque eles não tinham chego ainda. Mas eu fui a trabalho e eles chegaram depois. E aí era feriado de Manaus e aí eles trouxeram tanto o Boi Caprichoso quanto o Boi Garantido. Então eu vi a festa que a gente fala tanto também na nossa história, que é grandiosa, incrível, arrepiante, tá? Nesse lugar. Que aí dá pra gente falar, né? O nosso primeiro conto, o nosso primeiro escrito, ele foi publicado num livro que eu consegui escrever a partir do curso de dramaturgia da LT. Curso maravilhoso, com a Ave. E aí a gente publicou. Beijos, Ave Terrina. Maravilhosa. Queremos você aqui com a gente. Ela foi quem me ajudou a instruir esse primeiro conto, que é o conto de Yara. E aí, esse livro tem essa edição no Pluridramaturgia, mas também do que é o Amazonas. Então, todos os nossos contos também, a ideia é começar pelo território. Então, a gente fala do território, das pessoas que moram lá e trazendo as figuras, né, dos nossos uma avós coisa que e a de gente outras, tenta ter e depois muito a lenda. cuidado, e a gente, na nossa pesquisa, assim, é sempre trazer a história também que não é nos contada, né? A gente tem um grande problema de apagamento na história do nosso país. Então, não é fácil achar, muitas vezes, né? Mas histórias dos povos indígenas, dos povos pretos, assim, é difícil encontrar. Mas tem, né? É a base de todo o nosso país. Então, a gente tenta sempre trazer também quem eram os povos que habitavam nesse lugar, né? Antes de tudo que já aconteceu. Porque é um trabalho difícil, inclusive, porque não é fácil de encontrar. Mas a gente tenta trazer sempre para mostrar também a verdadeira história, né, do nosso país. A que não nos foi contada. E aí, por isso que a gente volta nas viagens, porque, tipo, às vezes tem recortes do que é a Yara, ou do que é essa Yara mais loira, tá? A gente até brinca com isso, né? E aí a gente conta, mas é mais do que contar, de ver, de pesquisar isso. Escutar isso das pessoas, pra gente ganhava outra dimensão, assim, do que era a coisa. Então, quando a gente vai pro Nordeste, por exemplo, que a gente foi passando em todos os estados, colhendo histórias, a gente foi entendendo o propósito da nossa companhia. Que mais do que ser contadoras de histórias é ser ouvintes. A gente só consegue contar quando a gente tem essa relação. Histórias, né? Repassar a história de pessoas que não publicou isso, né? Mas que é a história que a gente ouve, né? Dos nossos avós, dos mais velhos, assim. Essa coisa de cuidar da preservação da cultura oral, né? Exatamente. Das oralidades. A oralidade é o que a gente tenta mais trabalhar, assim, né? Que é o ouvir também. E aí, a Cia hoje tem... Aí nasceu, então, o primeiro conto de Yara, que foi a nossa estreia, em 2020. Região Norte. Na região Norte. Só que aí a gente, conforme vai vindo as demandas de trabalho, né? Porque aí também nós somos artistas que também precisam receber dinheiro, né? Aí fizemos a Yara, princípio, 20 minutos. Isso é legal contar, porque as pessoas vão vendo e falam, mas eu já vi esse figurino. Eu já vi esse conto. Eu já vi, não é o mesmo? Um negocinho diferente. Então nasceu a Yara de 20 minutos, que é o que a gente fez, né? Que é o que é publicado, que é essa primeira versão. E dizer também, importante, que foi Gravem feito, né? É isso. importante falar sobre as leis de incentivo, né? Por favor, O inclusive, conto. aproveitar aqui para deixar o nosso agradecimento à PNAB de Mauá. Exatamente. Né, por tá E foi na apoiando o PNAB Boteco de Criativo. Mauá que nasceu a Yara ainda. Primeira Lei Aldir Blanc, que teve ainda na pandemia, que nasceu o conto de Yara, né? E aí, beleza, fizemos esse de 20 minutos. Conforme fomos tentar vender, precisa de 30, 40, vamos aumentando. Hoje a Yara tem 40 minutos. Mas assim, não foi tipo, 40 minutos. Foi, vendemos o de 20. Aí apareceu um que é
Ah, dá pra ser 25-30? Beleza, 25-30. Aí crescemos mais um pouco. Ah, será que dá pra pôr mais 10 minutinhos? E aí chegou uma hora que eu falei, Thaís, se a gente não for pro Amazonas, eu já não sei mais o que escrever. Eu não sei mais o que botar nessa história, porque somos só nós duas. Foi tendo contando. Demanda pela pesquisa de campo. Entendeu? E aí a gente... Mas tipo, não bastasse foi isso, colocando. começou a surgir também demandas de outros públicos. Porque a Yara, a gente pensou num público de crianças de 6 a 10 anos, que é quem tá ali entrando ali no primeiro, segundo ano, que já tá começando a aprender um pouco aí de geografia, enfim, porque a gente mostra mapa e tal. Mas aí começou, vocês não têm um espetáculo pra pequenininhos? A gente tem. Só que a gente não Cheguei tinha. e falei, É importante falar isso. A Thaís é quem vende. Eu sou quem vende, Ela ela é quem produtora, escreve. Eu sou quem escreve. A parte da escrita fica comigo, da produção catata. A gente tem essa divisão. E aí ela E a gente sabe como é aquela conta que a gente precisa pagar no fim do mês. Quando me falaram, vocês têm pra beber? Eu falei, a gente tem. Aí ela Falei, me ligou e falou, oi, Dagli, a Dagli. gente tem, né? Eu Você falei, consegue... Dagli, você consegue escrever um conto de 30 minutos pra bebês? eu Obrigada, falei, amiga, na minha mesa. Amiga, eu demorei um ano com fomento, com tudo pra fazer. Esse nós nem tem fomento. Ela, mas vão pagar, então pode escrever. Mas vai vamos pagar dar tanto. certo. Ah, então nós temos Nós sim. temos. Quanto você tem? Pra quanto? Gente, é maravilhosa essa empáfia de vamos fazer acontecer, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente vende, é isso que querem Por comprar. isso que Então, as leis de incentivo precisam acontecer, inclusive precisa aumentar o valor, porque a gente ainda usa a cortina da minha mãe, ela cobra isso. Porque no primeiro... não, eu quero saber mais dessa história da no cortina. primeiro nós não tínhamos... veio o fomento, a gente conseguiu levantar, só que a grana era pouca, porque nós estamos falando de nós, mas aí precisou de uma equipe, né? Pra fazer acontecer, figurinista, sonoplasta. Nós não tínhamos nada, nós tínhamos o sonho. E aí nós contratamos essas pessoas, e aí na hora de fazer o cenário, né? Faltou. Aí nós olhamos pra cara do outro e falou, e agora? Aí tinha uma cortina muito bonita lá em casa. Eu falei, Thaís, se a gente pintar o desenho, vamos pegar uns spray, a gente pinta, a gente compra só o suporte. A gente comprou e é a isso. estrutura, que é o que Aí- a verba tinha. Beleza, pegamos a cortina, tirei de casa, estamos pintando, tá? Daqui a E pouco sua sobe mãe? minha mãe. Esse cheiro de tinta em casa. Aí, beleza, ela passou com um pouco, ela falou, nossa, aquele pano que você estava pintando é igualzinho da cortina. Aí eu falei, ô mãe, Veja bem. a gente precisou da cortina, mais uma hora a gente vai devolver. Há quanto Já tempo? são 5 anos. 5 A cortina, anos. né? E o melhor... Mas agora isso vai passar. Vai passar. A gente foi pra um festival e aí a gente apresentou no festival, só que a minha Ela mãe não... brigou? Ela ficou Não, a nervosa? minha mãe não conseguiu assistir a gente no festival pela televisão. Só que ela viu o grupo que entrou depois. E aí o nosso cenário ficou de fundo. Aí a minha mãe me ligou e falou assim... Eu vi que estão usando a minha cortina numa outra história. Eu falei, mãe, desencana, a cortina é nossa. Mas não bastasse a cortina, tem umas tapoer que a gente vai Tem. pegando. Ai, não tem onde guardar. Pega a tapoer de uma, sabe? Assim, a gente vai... Vai. É o que É vai assim. dando, né? Aí As quando histórias não são aparece... familiares? Não. Do acervo, toda vez. Exato. Aí Qual quando o problema de aparece pegar uma tapoer coisas da que mãe? vai pagar, a gente que fala assim, tem pra bebês? A Thaís fala, temos. Por quê? Porque a gente não quer ficar pegando as coisas de Mas casa. pera aí que eu entendeu? quero ouvir essa história do espetáculo para bebês no Ai, próximo bloco, que a Deus. gente volta daqui a pouco, depois de um breve intervalo, com mais Boteco Criativo com a Cia para a Lenda. A gente está aqui em mais uma temporada, mais uma rodada do Boteco Criativo. E a gente quer convidar vocês para assistir as outras. Você já procurou dentro do nosso canal? Acompanha lá, segue um pouquinho lá, desce um pouquinho, você vai encontrar lá a primeira rodada, a segunda rodada do Boteco Criativo. Nessas 2 rodadas a gente falou com pessoas incríveis também. E a gente quer deixar o convite aqui para vocês seguirem a gente também nas redes sociais, @boteco.criativo. E estamos de volta com o Boteco Criativo, com a Cia para a Lenda. E chamaram mais um brinde aqui. E eu queria brindar as invencionices, as empáfias e a nossa reinvenção. E para eu poder ouvir a história do espetáculo para bebês. Que vocês com certeza tinham pronto na hora que ligaram perguntando. Uma semana, né? Uma semana pra criar. Oh, Quem Deus. nunca, gente? Nossa, esse aqui é diferente.
Docinho, levinho, assim, né? Suquinho. O famoso Esse suquinho. deu Não pra tão beber suquinho. inteiro. Não tão suquinho. Achei outro mais suquinho que esse. E ele já falando de beber e começar bebendo, né? Que coisa, não é Não é? mesmo? E aí, falando em bebê... Jesus. Lembrando que o falar nosso de público-alvo pode não estar melhor que quem esteja assistindo agora. Exato. Melhor que não. Mas enfim, aí foi isso. Uma produtora entrou em contato comigo, falando que precisava de um espetáculo pra bebês. Bebês assim, né, de 1 a 3 anos. Ela falou, vocês teriam um espetáculo de 30 minutos? Eu falei, temos. Só que a gente não tinha nada, né? Aí eu corri e falei, Dagli, acabei de fazer uma venda muito legal. Tipo assim, isso numa sexta-feira, tá? Me entrega um texto. Falei, acabei de fazer uma venda muito legal, a gente vai arrasar, tá? Mas é um espetáculo de bebê, a gente não tem, e é de 30 minutos, tá bom? Um beijo. Ela faz Creio. exatamente assim, não, sem... E aí, aumentar. mas foi graças a isso que nasceu um novo espetáculo, que não é tão novo, mas é novo, que se chama o Curupira, né? O Encontro com Curupira. É novo porque a gente é um outro espetáculo, a gente não fala sobre a Yara, a gente fala sobre o Curupira. Mas Só que é no Amazonas. não tinha tempo hábil de se pesquisar outra região. E quando a gente estava pesquisando a região norte, então a gente passou por várias lendas e falou, vamos focar nessa aqui. Então a gente já sabia que o Curupira estava na região norte, né? E aí eu falei, Thaís, não dá. Como o nosso foco é sempre falar do território e depois abrir espaço para lenda, eu falei, olha, não dá para falar de outro território. Então, assim, a gente vai falar do Amazonas, com as coisas do Amazonas, só que agora a gente vai fazer em uma linguagem para menores. Então, sei lá, se nós transformamos esse mapa em um momento cantado, mas vai ser a mesma informação. Vai ser isso, o começo do texto temos. E aí, vamos pesquisar a história do Curupira, porque... Basicamente, no conto de Yara, ele conta a história do Amazonas. Chega um determinado momento que essa sereia vem para dividir as águas e aí começa a história dela. Então, são meio que 2 em 1, assim. E aí, foi o mesmo escopo pra nova. Já temos o começo, vamos mudar a linguagem. E aí, em vez de encontrar Yara, encontrou o Curupira. E eu vou escrever daqui pra lá, porque é o que vai dar. E aí não tinha tempo de fazer outro figurino, não tinha. E aí não tinha fomento, não tinha nada. Inclusive, quem quiser nos patrocinar. Então, às vezes, tem pessoas que olham e falam... já alguns vi essa amigos peça. falam assim, não. Bonitinhas, usaram mesmo e mudaram o nome. Mas não, se você diferente. for assistir, você realmente fala... é outra... Começou parecido, mas encontrou outra pessoa. A linguagem também muda um pouco, né? A Porque linguagem a gente muda tá trabalhando muito. com pequenininhos, então... E muda como? Muda porque eu sinto que a Yara, ela tem uma coisa mais educativa. E ela é tem, muito texto, né? Ela é muito textual. E pra falar Então ela também... traz informações um Foi pouco mais o meu- geográficas. O Curupira não, ele vai pra um lugar mais lúdico, sabe? E foi o meu primeiro texto como dramaturga, né? Então, eu, assim, gosto muito da Yara, né? Mas eu ainda acho que era um processo de criação, de entendimento. Então, ele é um texto ainda com muito texto. Acho que é isso. Ele tem muita fala, ele é mais longo. Ele tem que ser para pessoas mais velhas. Uma criança muito pequenininha não aguenta ficar em todo aquele diálogo sentadinha, bonitinha. Então, a gente diminuiu isso. Então, ele é muito mais musicado, E ele o é Curupira, dinâmico. ele é mais lúdico, no ele ponto é mais de vista, lúdico. assim, tudo que a gente acha uma oportunidade de virar uma brincadeira, a gente transforma em brincadeira. Dá um exemplo. A gente fala, era uma noite de lua cheia, então a gente brinca com a bola. Porque vira a lua. como eram bebês pequenininhos, a gente tenta trabalhar a coisa sensorial, sabe? Assim, música, brincadeiras. Então a gente faz jogos, a gente traz música, a gente faz eles se levantarem e brincar. Na Yara também, mas um pouco menos. No Curupira mais. A gente fica mais nessa coisa. Eu tô tentando lembrar o nome do grupo de São Paulo que tinha um espetáculo pra bebês. Sobrevento? Sobrevento. Ai, Nossa, esse maravilhoso. Sobrevento. Inclusive, trabalho Beijo, com a Sandra. Juliana também, que é do Sobrevento, maravilhosa. E eu trabalho também. num outro lugar. Sobrevento, Dirigida queremos pela vocês Sandra, aqui. maravilhosa. Não, a Não, gente e eu conhece, eles são maravilhosos. O Sobrevento, eles fizeram uma apresentação pra Sila. Sila, um beijo pra você. E a Sila, minha comadre, né, o Raul, meu filhadinho pequenininho, foi assistida. Eu lembro quando ela virou pra mim e falou assim: Ju, levei o Raul pra ver um espetáculo pra bebês do Sobrevento. Eu, tipo...
Sim. Espaço pra Que é espetáculo pra pra bebês bebê. mesmo. Na cabeça da pessoa quadrada, eu virei e falei assim, como espetáculo pra bebê? Mas e ela falou, era extremamente delicado, tinha muita coisa Eu sensorial. levei minha sobrinha pra assistir. A gente E pesquisou lindíssimo. muito, né, pra chegar O nosso era bebês um pouquinho maior, não era tão bebê, já era Era pra até creche. 3 anos, né? Primeira Então, infância. era a primeira infância ali. Mas no caso do sobrevento, é bebê mesmo, assim, uma é coisa- muito é legal. 6 nicho, meses. né? Eu vejo que São Paulo tem uma então. produção razoável de espetáculos pra E essa nós primeiríssima tínhamos, né, infância. amigos próximos, nós tínhamos também, parte do nosso trabalho, a maior parte foi pro infantil, então a gente falou, por que não? E aí a gente foi atrás dessa pesquisa também, né? Mesmo num tempo curto de escrita, pra transformar, a gente deu uma ralada. Mas assim. não bastasse isso. Ah, não. Aí A gente Thaís ainda desanda, conseguiu sempre. fazer um outro. Thaís dizendo. Uma Thaís outra. desanda. Duas Duas vezes. Outra, puxamos mais um outro, uma intervenção desse espetáculo. Por quê? Surgiu um festival de contação, só que era só pra história de 10 minutos. Aí a gente falou, ai, meu Deus. Queremos pegar esse festival. Repare a questão da Cia Tem Paralenda o com 2 o tempo. minutos também do online. A Cia Paralenda tem uma relação com o tempo. É o de 10 minutos, é o de 20, é o de 30, volta pro 40, chega no 30, chega... Sim. Adoro. Mas o de E 10 aí foi a gente muito falou, engraçado. ai, era um festival muito legal, a gente queria muito participar. Era uma intervenção, né? Daí a gente falou, era uma intervenção. A gente falou, por que não ter uma intervenção também? Porque às vezes aparece, pode fazer uma intervenção? Aí, vamos lá. Qual a diferença de uma intervenção para um espetáculo? Tá, o espetáculo, ele tem um começo, meio e fim. E ele tem toda uma estrutura dramatúrgica. A intervenção, ela vai ter essas coisas, mas ela não necessariamente obedece essas regras. Ela pode ter um começo e um fim, ela pode ter um começo e um meio, e ela é interativa. Então, ela é muito mais dinâmica, assim, do que o que nós estamos habituados, que é o sentar, assistir. Sim. A intervenção, não, ela acontece de uma forma mais fluida. E aí, quando eles pediram pra gente uma intervenção, vamos transformar o que é já nesse formato na intervenção. Tá pedindo? Vamos. E aí não foi nem Ara, nem Curupira. Foi o peixe conto de pirarucu. pescador. A gente foi contar sobre o peixe Que é o pirarucu. irmão da Yara no primeiro conto. Então, vocês vão entendendo que, tipo assim, a história da Yara é isso. Ela tem Vocês muito montaram texto. um multiverso. Porque ela A tem gente muito não sai texto. do Amazonas. Acho A gente não sai. Mas assim, quando a gente construiu a CIA, o nosso primeiro plano era... Ai, tá até num projeto, olha, patrocinadores, acreditem. A gente vai conseguir. Era assim, ai, vamos criar um conto para cada região. Ai, cada região vai ter um figurino, tal. Era essa a nossa ideia. A gente já tá 3 Só que contos no Amazônia. Não consegue sair do norte. A gente não consegue sair de lá. Por quê? Porque precisa de investimento para você sair, pesquisar outro lugar, fazer um novo figurino e tudo mais. E aí, como essas coisas foram aparecendo, a gente falou, vamos se alimentar daquilo que a gente já tem, não faz sentido. A gente foi viajar e tinha referências de outro lugar, mas não tinha grana. E aí, por exemplo, a Yara, ela é irmã do pirarucu. E aí, a gente não conta a história do pirarucu. E aí, lembra do meu avô, do Simval, que a gente falou no começo? Uhum. Ele já foi pescador. Aí a gente falou, vamos fazer o conto de pescador, que é uma intervenção. E aí a gente conta a história do irmão da Yara. Então a gente foi fazendo recortes da primeira história. Porque se você vê o Curupira, que é da onde sai a primeira também, ele tá na mesma festa que a Yara depois vai pros rios. Então se você for assistindo, você vai vendo e vai falando... Ué, mas esse personagem é ligado no... Porque bebe do mesmo lugar. É como se a Yara fosse, né? Dela nasceu mais 2 contos, assim. Que é basicamente o que aconteceu de fato com vocês, né? Porque é o primeiro espetáculo. Sim. Exatamente. Se a gente pode pensar pelo ponto de vista da demanda, de tem. Aí ou eu a falei, gente pode pensar não. no ponto de vista de que uma história Bonito, nasceu né? 2. Mas aí, Acho que aí as no duas coisas caso, acontecem ao mesmo tempo. Exatamente. nós temos a Yara, que é o 40 minutos, o Curupira, que é pra bebês, que é 30 minutos, a intervenção do conto de pescador,
Que é de pega 10 um a pouco dos 15. dois públicos, de 10 a 15. E no meio disso, um dia a Mauá resolveu lançar uma live. Ah, né? É que eles queriam algo de circo. Ai, Deus. Vocês temos. Não éramos de circo, nós somos contadoras de história. Tem espetáculo de circo? Temos. Era 2 minutos. Não, era Aí eu 5, fa- 5 minutos. Aí eu falei, Thaís, não dá pra pegar nenhuma dessas e cortar e ainda fazer algo de circo. Porque eu sou palhaça. Mas eu falei, onde é que eu vou meter palhaçaria no meio da lenda? Não, E aí ela não dá. teve a ideia de... Eu sou pernalta Mas eu também, tive né? ideia. Nós somos pernaltas. Do peixe pirarucu aparecer como uma pernalta. E aí eu apareço Porque em é o uma perna maior de pau. peixe do Brasil e tal. E aí, na nossa história da intervenção do Conto Pescador, ele aparece, é um elemento cênico, e ele abre a cauda, né? Ele fica grande, assim, e tal. Aí a gente falou, já que fica grande, por que ele não pode ser um perna de pau? Vamos transformar no espetáculo de circo, vamos. 5 minutos. E aí a gente transformou numa live de 5 minutos que contava rapidinho a história da transformação desse peixe. Então não era a história dele toda, mas era a transformação Mas foi dele. só pra esse evento Não, específico. aí Esse falou, a gente não nunca carrega. mais a gente Porque deixa a lá. perna de pau, ela é algo que ela requer um Perigoso pouco mais de também. estrutura, mais cuidado, E né? aí a mais gente falou, também não é cachê, circo, pelo né? risco É que ela contação. corre. Volta pra A gente nossa só tem linha. essas 3 mesmo. Mas Mas aconteceu tudo isso. conseguimos fazer 4, assim. E aí, vocês estão falando tudo isso, eu fiquei com vontade de saber um pouquinho dos perrengues que já rolaram. Ah, né, minha com essa Não, mas aí na criação disso, imagina. O perrengue começa que quando a gente fala que vai um pouco a verba, é porque assim, todo o nosso cenário é segurado por 6 piranhas de cabelo. Sabe piranha de cabelo? E a gente... Isso aí. Eu juro pra você. Ah, na parte de trás, com o que é que vocês amarram? Piranha. Era o mais barato que E faz tinha, muita cola. falta quando perde uma, viu? Porque a gente perdeu uma. E a gente tem um checklist. E eu devia ter trago, porque é muito engraçado. Porque no checklist tá escrito piranha de cabelo, 6. Eu tenho que dar check pra ver se elas estão lá, entendeu? Grampeador. Aí a mala não Cortina tava da ficando mãe. em pé. Eu falei, caramba, e agora? Aí tinha uma madeira que tava segurando a minha janela. Falei, não precisa da madeira na janela. Ela vai segurar a mala. Ela é o suporte da nossa mala. E ainda tem gente que fala, porque aí eu passei uma fitinha nela. Nossa, que elemento cênico bonito. Não sabe que foi arrancado da janela, um pedaço da madeira. É, de uma mala. A outra mala é maior. Aí o que é? A cama quebrou a madeira debaixo da cama. A O gente pedaço deu pegou. certinho, juro, quebrou certinho pra mala. A É gente esse que segura a mala maior. E assim vamos vivendo. Adorei que quebrou Para lá, certinho. para cá, para além. Para além. Para lá, para cá, para além. Mas aí é curioso, Tem né? gente que Porque acha que é mentira. o depósito não é. de cenário vai inchando e a casa vai... Exatamente. Vocês devem estar imaginando como as nossas casas estão ficando vazias. Exato, tudo virou cenário. É, Maravilhoso. Eu já tô, Mas eu tô assim- imaginando. Qual que é o nome da sua mãe? Marlinda. Dona Marlinda, até hoje chorando pela cortina. Gente. E eu vou querer saber um pouquinho, vocês estão falando aí de todos os perrengues, né? Não. Esse da madeira que quebrou exatamente foi muito forte. E aí, vocês falando de tudo isso, eu vou querer saber um pouquinho mais no quarto bloco sobre como que a Cia Paralenda se financia. É, né? Não, uma hora melhora. Uma hora melhora. E falar que Então- também tem projetos novos vindo aí. E Vai aí? mudar essa realidade. Vamos mudar isso. Eu espero. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Na Alvorada Cultural, arte, cultura e educação se encontram e estamos sempre criando. Em 2025 já escrevemos o roteiro Família Mais Um. Você assiste a essa nova temporada do Boteco Criativo. Teremos estreia do espetáculo solo Café com Leite, nova circulação de Proibiram Amanhã e outras drogas menos intensas. Lara e o Pássaro circula pelo interior e litoral de São Paulo. Alvorada é isso, um movimento vivo. Acompanhe e faça parte dessa rede criativa. E agora, voltando aqui, falando das peripécias da Cia Paralenda, a gente foi pro intervalo aqui, a gente ficou sabendo de mais um monte de coisas super divertidas que elas têm pra contar pra gente. E no... Gente, é cada loucura. E Eu nesse- amo. E eu amo, e é o que dá, né? A razão, a risada, o carinho todo. E é o carisma que essas duas maravilhosas têm. E aí eu queria que vocês compartilhassem mais algum perrengue aí
pra depois perguntar de como que vocês estão revertendo ou querem reverter esse perrengue. Vamos só falar do cenário, então, né? Como montar um cenário. Na verdade, que já era da cortina. A gente se sentiu um pouco humilhada quando 2 amigos nossos foram ajudar a gente em outras coisas e viram que a gente estava sofrendo um pouco demais ao montar o nosso cenário. Porque, basicamente, o nosso cenário é uma estrutura que a gente comprou, assim, de ferro, tipo um estandarte, assim, que a gente coloca ali Uma arara. uma coisa retangular, tá? Onde a gente coloca as cortinas da mãe da Dali. Aí, a gente sempre pega cadeira pra montar no alto. Porque ele é alto. Então a gente, tipo, bota 2 cadeiras. Colocava, né? 2 cadeiras, aí ficava segurando uma o segurada, gancho, a outra esperando amarrada. a outra colocar o outro gancho pra depois jogar Elas todas são lá de presas cima. com parafusinhos, assim, que são muito importantes. A gente nunca perdeu nenhum, isso é um ótimo. Que todos bom, os porque se parafusos perder não estão vai ficar a contados. estrutura. E aí, tipo, era todo esse trabalho de pegar a cadeira, às vezes uma ficava segurando, ficava uma coisa mais baixa que a outra e tal. Beleza. Aí um dia o Felipe veio, muito maravilhoso. Felipe Artemis, veio. Beijo, Felipe. Felipe Artemis, que está nessa temporada do Boteco Criativo. Não, aí o Felipe veio um dia e falou assim, mas a estrutura de vocês não é de encaixar? A gente é. Por que vocês não encaixam no chão e depois sobe? Aí a gente se olhou e falou, era mesmo. Não só encaixar, como tirar também, porque a gente também ficava se matando. Segura, vou soltar aqui. Puf. Agora a gente desce, tira no chão, já arruma e tá pronto. Aí a gente percebeu que o problema não era só o perrengue das coisas. E A não gente ter as também coisas, tinha uma um pouco- dificuldade de montar. O verdadeiro perrengue é interno. Esse perrengue é mais acontecia. difícil. Mas a gente tá melhorando isso. Agora a gente tem novidades que a gente vai compartilhar em primeira mão aqui no podcast. Não falamos pra ninguém. Do Boteco Criativo, é verdade, né? Nós vamos fazer um novo espetáculo, vamos sair do Amazonas, Vamos pra outra região. vamos pra Minas Gerais. Ai, que é o melhor lugar desse Brasil. Desculpa, Brasil, mas A é o gente melhor ama o Brasil lugar. inteiro, mas é porque meu Minas sangue tem é o nosso mineiro, né? Eu coração, só né? nasci em São Paulo, minha mãe, meu pai, meu avô, todo mundo. Eu sou mais mineira do que paulista. A gente foi aprovada na FINAB agora, de Mauá. Então a gente vai fazer um novo espetáculo de contação de história. A gente já falou, vamos fazer de chega. 1 hora, entendeu? Porque se precisar de 1 menor é só cortar. Não precisa. Vai ficar aumentando. Vamos para a região sudeste. Aí É. Minas tem o nosso coração. Nós falou, vai acontecer Minas. Aí nós fomos aprovados, estamos fazendo um novo projeto. Posso falar o título? Pode. Festejos de Mamu vai ser a nossa próxima história. E fala- aí é um é um- espetáculo de grande. De Festejos Mamu. de Mamu. Quem que é Mamu? Mamu é uma moça Não, mas interior a gente de pode Minas. dar um spoiler. Como a gente trabalha com lendas, né? A gente já trabalhou com a Yara, já trabalhou com Curupira. Agora em Minas Gerais vamos trabalhar com a mula sem cabeça. Que pode ou não ser Mamu, porque é uma história do interior, tão interior quanto o interior da gente. É, isso mesmo. Mas pra gente é muito especial esse projeto, porque além, né, de fazer um novo trabalho, a gente quer realmente sair de tudo que a gente fez no sentido... Não é Amazonas, agora é Minas. Não é perrengue, não é nada. Vamos mudamos tentar, né? o ciclo. Mas assim, novo cenário, nova história, novos figurinos. Mas para além disso, a gente vai contar a história, né, da Mula Sem Cabeça também. Mas a gente vai contar a história de Minas Gerais, que tem o nosso coração. Porque a nossa família é de lá. E aí eu posso falar um pouco individual por mim, assim. Eu sou completamente apaixonada por Minas Gerais. É o lugar que eu vou desde que eu nasci. Todo ano eu vou. Meu avô mora lá até hoje. Mora no norte de Minas, né? Uma cidade chamada São Francisco, que é da onde nasceu o documentário também que eu fiz, né? Então, assim, é o lugar que eu me sinto muito acolhida. Eu acho Minas, assim, um encanto, assim. Minas é De melhor tudo, lugar do assim, eu Brasil. acho uma riqueza cultural. Eu acho que são pessoas, assim, né, enfim, muito acolhedoras. E tem pra gente uma memória muito também dos senhores de Minas Gerais, né? Das pessoas de idade de Minas Gerais, que é um pouco a nossa referência. Porque são os nossos avós, enfim. Então, a gente quer, de alguma forma, trazer um pouco deles também nesse trabalho, né? Deles, porque são todos, né? São os nossos. e No aí... meu caso, os meus 4, né? Os meus 2, tanto materno quanto paterno, todos de Minas, da mesma região. E ela também trazer. Na história, na região norte, né? Na história de Yara e tal, com todos os seus recortes, né? Ainda assim, tinham figuras específicas. A ideia desse novo espetáculo é talvez trazer os 4 avós, assim. Tanto de uma quanto de outra. Então, vai ter
menções ou falas, ou eles vão aparecer, assim. Você que tá escrevendo essa dramaturgia, Dagmar? Eu que tô escrevendo essa dramaturgia. Eu espero que seja... Acredito que também com o passar do tempo a gente vai amadurecendo as nossas pesquisas e tudo mais. Então, acredito que vai ser um projeto divertido e emocionante. É a nossa ideia, assim. Porque a gente quer pegar... Diferente do recorte que a gente teve para a primeira infância até a adolescência nos Contos do Norte, esse a gente quer chegar no público idoso. Então, ele vai ter uma nuance de estados. A gente tem pensado no público, na verdade, no infanto-juvenil, né? Mas a gente quer muito tentar dialogar com os idosos. A gente acabou no meio dessas coisas da vida, assim, a gente começou a fazer algumas apresentações ainda lá da Yara, enfim, da nossa intervenção, em abrigos, em asilos, enfim. E a gente começou a ver como a história chega para esses idosos. É muito legal a troca com eles. Porque no meio da história a gente falava, o peixe, eu já vi esse peixe virar o cu, vi não sei o quê. Então, gente, assim, é muito legal trabalhar essa história muito com eles, legal. porque é um resgate para eles também. E eles contam história, assim, teve uma vez uma apresentação em Mauá, foi numa briga em Mauá, né? Que tinha um senhor... não vou lembrar o nome dele agora, me perdoa. Mas foi muito engraçado porque ele era pescador. E aí foi na nossa intervenção do Conto do Pescador. E aí a cada frase que a gente dava, ele contava uma história dele no meio. Então, tipo, uma intervenção que era pra durar 10 minutos, virou, tipo, quase 1 hora, porque ele ia acrescentando coisas na nossa história. Ele ia falando, mas se vocês jogassem aquela rede, dava pra pegar não sei quantos, porque eu fiz isso, aquilo. E aí a gente viu a necessidade de incluir essas pessoas. Na verdade, também, isso né? começou... A gente nunca imaginou se apresentando pra idoso. Nunca, é só infantil. Quando a gente foi fazer o nosso primeiro mochilão no Nordeste, a primeira parada foi em Minas, lá no meu avô. Então, a gente foi, né, lá, meu avô mora numa roça mesmo, uma área rural. Rio São Francisco. A gente levou nossas malas, a gente passou 2 meses viajando, a gente decidiu levar as malas na 2 companhia meses, e apresentar essa intervenção de que nasceu de 15 minutos nas praças das cidades do Nordeste que a gente fosse passando. Loucura. Mas o total. primeiro lugar que a gente apresentou foi lá na roça. A gente realmente foi num bar. Lá não tem nada, não tem nenhum espaço. Boteco. É um boteco. O único espaço que tinha era um boteco. Né? A gente trouxe todos, assim, eu tenho tia do meu avô de 90 anos, que nunca viu um teatro na vida. Então a gente juntou Foi essa uma das galera. apresentações mais emocionantes da nossa história, né? Pra mim foi muito especial. Essa galera dá um torno de 50 pessoas, que é tudo minha família, tá? Olha. Todo tinha mundo, a gente nem tem fotos, 20% né? A gente da minha pode família. mandar pra vocês verem, assim. E aí a gente montou essa apresentação pra eles, assim. E aí foi aí que a gente falou, caramba, como os idosos se prendem na nossa história. Porque sempre tinha apresentado pra criança. Quando a gente apresentou ali pra eles davam risada, eles comentavam. E é isso, né? São pessoas que nunca tinham visto teatro com mais de 80 anos. Sim, nunca foi um Então, teatro, nem sabia a o que gente era. entendeu também o quanto isso nos modificou e o quanto isso era importante, né? Pra falar com esse público. Então, a gente se comprometeu, olha, no nosso próximo conto, a gente vai fazer um recorte, ou se não for direcionado, vai ter um momento para com os idosos. E aí, falando de recorte, tem uma outra cara da nossa companhia, que é... Nós também decidimos que cada conto seria dirigido por uma pessoa diferente. Amigos, parceiros nossos. Mas a gente precisa agradecer a Ideni, que foi a nossa primeira diretora, maravilhosa, artista de Mauá também. Sim. Que a partir da direção dela em Ara, a gente foi desenvolvendo as outras coisas, a gente quer né? que cada conto tenha um pouquinho também de cara alguma diferente, linguagem, né? que esses diretores trabalham, assim. E o nosso próximo conto é uma outra gente... amiga nossa que vai dirigir, mas Sim. a gente vai deixar isso em segredo por enquanto. Legal, nossa. E ouvindo todas essas histórias assim, eu fico com dor no coração de dizer que o Boteco Criativo com a Cia Paralenda tá chegando ao fim. A gente quer aí no comentário agora que você coloque um de tristeza, porque essa conversa tinha que ter umas 3 horas pra gente ouvir tanta história tanta maravilhosa. história pra contar. Eu queria pedir pra vocês deixarem... né? Exato, contadoras. Queria pedir pra vocês deixarem suas redes sociais, onde a gente encontra vocês, tanto como atrizes, como Cia Paralenda. Sim. Primeiro procurar Cia Paralenda, muito simples, @Cia Paralenda, né, no Instagram. Então lá vocês vão conseguir acompanhar a nossa agenda, conseguir saber a novidade desse novo projeto que a gente tá fazendo, quando a gente vai estrear, enfim.
E aí tem os nossos pessoais também, né? O meu é @Thaís Moraes com TH, 2A, tanto no Thaís quanto no Moraes. E Moraes com I. Douglas, vocês não vão achar outra, é muito fácil. Você nunca Arroba... encontrou uma outra Dagliani? Já, mas aí é outra história. É @Daglinatiele. Tô lá, muito obrigada, gente. Gente, foi muito gratidão. legal. Muito obrigada, gente. Foi demais. E pra finalizar, a quem ou ao que vocês brindam? Essa hora, né? Tan. Depois de tantas bebidas. Eu acho que eu vou brindar a história que vai ser sobre esse boteco, porque com certeza a gente vai ter que contar sobre isso Vai pra ter que mais contar. pessoas. Também aqui venham novos projetos, assim, Sim. como esses, né? Que parabéns pela iniciativa, primeiro. Gratidão, gente. E que venham mais novos projetos como esse, que acolham, que possam mostrar um pouco do que tá acontecendo no ABC, que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo, né? A gente acaba não tendo acesso a tanta coisa boa que tá acontecendo aqui. Tanto artistas talentosos que a gente tem aqui nessa região. Então, Sem a necessidade de roubar a cortina da mãe. Saúde, um brinde. Um Viva! brinde a vocês aí de casa. Gratidão, pessoal. E eu queria brindar as invencionices, as empáfias e a nossa reinvenção. Pra eu poder ouvir a história do espetáculo para bebês. Que vocês com certeza tinham pronto na hora que ligaram perguntando. Uma semana, né? Uma semana pra criar. Quem Oh, nunca, Deus. gente? Nossa, esse aqui é diferente. Docinho, levinho assim, né? Suquinho. A terceira rodada do Boteco Criativo foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura de Mauá, por meio da Lei Aldir Blanc.